Capítulo 21. 2 transportes com os peritos na manhã de quarta-feira fizeram Lívia voltar ao Instituto Médico Legal às 2 da tarde. No escritório dos alunos, ela se sentou na sua mesa e navegou pela internet. Estava à procura de algo sobre Casey ou o estranho grupo de pessoas perversas que Diana Wells chamou de Clube da Captura, cujos membros, Lívia temia admitir, incluíam Nicole. Embora Lívia não tivesse encontrado nenhuma organização com esse nome, conseguiu localizar uma grande presença online de indivíduos interessados nos detalhes de pessoas desaparecidas no presente e no passado. Após 1 hora de pesquisa, voltou a dirigir sua atenção para Casey. Num site de 2015, que não era atualizado fazia algum tempo, Lívia encontrou um anúncio da empresa Two Guys Who Handyman Service, contendo os nomes de Casey e Nathaniel Tiros. Também havia um número de telefone e um endereço. Lívia anotou ambos e então Kate Chappell apareceu na porta do escritório. Terminamos por hoje, doutora. Qualquer chamada após as 3 será atendida pelo segundo turno. Vejo você amanhã de manhã. Obrigada, Kate. Lívia pegou a anotação contendo as informações a respeito de Nathaniel e deixou o escritório. Ela morava ao lado oeste de Emerson Bay. De Rayling, o percurso de carro levou cerca de 2 horas. Os freios rangeram quando Lívia parou diante da residência de Nathaniel. Era uma casa de 1 andar com arbustos mal cuidados, gramado desleixado e ervas daninhas forçando a passagem através das rachaduras da calçada. Ficava num bairro decadente, que incluía outras mal conservadas, constituindo as ruínas de West Emerson Bay, onde a indústria morrera por causa do fechamento das fábricas e de sua transferência para o exterior. Ao longo de décadas, uma grande transformação ocorreu em Emerson Bay, quando as atividades portuárias e de remessa de cargas se espalharam para o norte e para o sul. Foi como se uma gota de detergente tivesse caído sobre Emerson Bay e afastado fábricas e estaleiros sujos, deixando a limpa comunidade à beira-mar do lago West Emerson Bay, chamada de East Bay pelos moradores locais, que era deslocada, jovem e florescente. As casas à margem do lago atraíam os ricos e o turismo era desenfreado. Os restaurantes, as lojas e as galerias de arte prosperaram, com os moradores locais e os turistas caminhando pelas ruas de paralelepípedos, comendo em varandas e observando a baía e os barcos a vapor restaurados que percorriam a vila navegável. No entanto, se o turismo se enraizou e floresceu, virando a principal atividade econômica de Emerson Bay, o lado oeste sofreu. Sem as fábricas e os estaleiros e sem o benefício de uma bela orla lacustre, o West Bay se tornou o lado agonizante da cidade, com tanques enferrujados de antigas refinarias e pátios ferroviários que contribuíam para uma vida ruidosa. O que costumava ser um lugar onde o povo trabalhador se refugiava depois de um dia nas docas ou nas fábricas, um lugar onde o pequeno quintal para os filhos e ruas seguras eram o suficiente para uma existência agradável, o West Bay agora era um local só visitado quando necessário. E para Lívia, nesse dia, não havia como evitá-lo. Lívia conferiu o endereço pela última vez e em seguida subiu os degraus e tocou a campainha. Os cachorros latiram sem parar e arranharam a porta do outro lado. Houve alguns gritos antes de a porta finalmente se abrir. Sim, o homem disse. Nathaniel, só se eu estiver encrencado, caso contrário, Nate. Lívia sorriu. Sem problemas, meu nome é Livian Colt. Queria te fazer uma pergunta estranha. O homem estava curvado, segurando um grande Rottweiler pela coleira. As tatuagens desbotadas apareciam sobre a camiseta, nos braços e no pescoço. Ele ergueu as sobrancelhas. Gosto de coisas estranhas.
Você conhecia um cara chamado Casey Delevan? Nate deu um sorriso instantâneo. Sim, tempos atrás. Importa se eu fizer algumas perguntas sobre ele? Casey está encrencado? Pode-se dizer que sim. Você é da polícia? Não, sou médica. Nate fez uma expressão esquisita. Me dê um segundo, vou prender Daisy. Lívia esperou na varanda e Nate desapareceu no interior da casa, arrastando Daisy que rosnava e latia. Ela ouviu o barulho de uma gaiola e pouco tempo depois, Nate reapareceu. Ele atravessou a porta de tela, caminhou até a escada na entrada, apoiou-se contra o corrimão do lado oposto dela e acendeu um cigarro, que brilhou no crepúsculo de outubro. Por que uma médica está perguntando por Casey Delevan? Curiosidade, principalmente. Trabalho no Instituto Médico Legal, em Wayland. Sou uma aluna terminando minha formação. Ah, sim, como CSI? Mais ou menos. Porra, Nate disse com um sorriso. Em que tipo de encrenca que você está metido? Um corpo foi tirado da água em Emerson Bay algumas semanas atrás. Você ficou sabendo? Nate concordou. Ouvi falar. A identificação revelou que era seu amigo Casey. Nate riu como se Lívia estivesse contando uma piada. Em seguida, pôs o cigarro na boca. Você está me dizendo que Casey morreu? Lívia fez que sim com um gesto de cabeça. Desculpe, deu nos telejornais. Não tenho televisão, só a internet e não estive por perto nas últimas semanas. O que houve com ele? Ainda não tenho certeza, Lívia mentiu. O corpo foi encontrado boiando nas águas da Bahia. Há quem ache que ele se matou, que ele saltou da ponte. Vocês trabalhavam juntos? Sim, nem sei quanto tempo atrás, 2 anos talvez, tínhamos uma empresa de prestação de serviços gerais para caras ricos de este Bay, que não sabem consertar porcaria nenhuma. Nate sorriu ao relembrar. Estávamos indo muito bem, mas um dia Casey parou de aparecer. Depois de uma semana, soube que ele tinha partido. Partido? Morrido? Droga? Não, foi embora simplesmente. Casey era um andarilho. Tinha estado em toda parte e tive a impressão de que Emerson Bay era apenas uma parada para ele. Quando Casey não apareceu para trabalhar, imaginei que tivesse se mudado para seu próximo lugar. Mas, na verdade, posso vê-lo saltando de uma ponte. Ele era o cara mais louco que eu já conheci. Deprimido, talvez, não sei. Quando Casey deixou de ir trabalhar? Nate assumiu uma expressão de exasperação, como se Lívia o estivesse desafiando com uma pergunta que envolvia cálculo. Não sei, foi um tempo atrás. Vamos retroceder. Quando vocês criaram a Two Gays, sua empresa de reparos e manutenção? No verão? Não, foi na primavera, Nate afirmou. Imaginei que todos os ricos iriam querer pintar e reformar suas mansões antes de o verão chegar. Então foi na primavera de 2016, digamos, há 20 meses. Nate enrugou a testa. Sim, acho que sim. 2 anos atrás, como eu disse. Tudo bem, então vocês começaram na primavera e disse que tinham trabalho. Ah, sim, tínhamos muito trabalho. Você e Casey trabalharam juntos durante quanto tempo, você lembra? Nate deu uma tragada no cigarro e balançou a cabeça para frente e para trás como se escutasse música. Alguns meses. Lembro que fez bastante calor naquele verão e estávamos pintando uma casa imensa na Bahia. Estava tão quente que tínhamos de nos esconder do sol, seguindo as sombras ao longo do dia para poder trabalhar. Isso, agora me lembro de que Casey sumiu no meio desse trabalho. Tive de terminá-lo sozinho, uma casa imensa à beira do lago. O cara me pagou e até guardei algum dinheiro para dar para Casey quando ele aparecesse. Depois de algumas semanas decidi que o dinheiro era meu. Considerei que ele não voltaria. Isso foi no verão. Lívia estreou os olhos. Em que mês, você lembra? Nate ponderou por um instante. Não tenho mais a empresa. Como o Casey sumiu, não consegui tocar o negócio sozinho, mas guardei a papelada por causa dos impostos. Ainda tenho tudo numa pasta. Quer que eu verifique quando pintamos aquela casa? Você se importaria? Me dê um minuto. Lívia ficou na varanda e Nate tornou a entrar. 5 minutos depois ele voltou. Agosto, Nate disse, atravessando a porta de tela, segurando uma pequena caderneta que
começou a ler. O trabalho durou 3 semanas. Começamos em 13 de agosto, terminei sozinho em 5 de setembro. A última vez que vi Casey foi na primeira semana do trabalho na casa. Ele deu as caras durante toda a semana, mas depois no fim de semana não voltou mais, se a memória não me falha. Nate consultou o antigo calendário de bolsa em que costumava controlar seus trabalhos. Sexta-feira, 19 de agosto, foi a última vez que o vi. Olhou para Lívia. Por sua vez, Lívia olhou para a caderneta nas mãos de Nate. Ele manteve uma expressão impassível, mas sua mente funcionava de modo frenético. Nicole desaparecera no sábado, 20 de agosto, em uma festa que a maioria dos formandos de Emerson Bay Hill comparecera. Lívia se lembrou de Art Munson, o senhorio que em novembro comunicou o desaparecimento de Casey. Com 3 meses de aluguel pagos antecipados, era possível que Casey tivesse desaparecido em agosto junto com Nicole, e era possível que o momento da morte, de 12 a 18 meses atrás, como determinado pelo Departamento de Antropologia do Instituto Médico Legal, tivesse sido naquele mesmo fim de semana. Os pensamentos de Lívia pegaram direções desconexas, e por um momento a doutora Cult, que foi ensinada a considerar descobertas aleatórias e dar sentido a elas, ficou sem ferramentas para coletar as informações que reunia, sem capacidade de juntar as peças em algo coeso. Algumas partes aleatórias de informações pipocaram em sua mente, a respeito do fim de semana em que Nicole desapareceu e que talvez coincidisse com o sumido de Casey. Sobre o namoro dos dois, sobre o grupo perverso chamado Clube da Captura e de Casey aparecendo em sua mesa de autópsia. Sua mente remontou a doutora Larson e os aspectos que ela usou para examinar as misteriosas perfurações no crânio de Casey, as contusões por pá, na parte de cima de seu braço esquerdo, sua camiseta coberta de barro do chão em que estivera originalmente enterrado, as cordas e os blocos de cimento e o pescador que o puxou do fundo das águas da baía. O pensamento de Liv se congelou em uma única pergunta. No impulso, perguntou: "Você fazia parte do clube da captura?" "Droga", disse Nate, sorrindo, e soltou a fumaça do cigarro pelo canto da boca. "Como você sabe sobre o clube?" "Estávamos procurando todo tipo de coisas a respeito de seu amigo Casey. Conversei com uma garota chamada Diana. Você a conhece?" "Sim, conheço", Nate afirmou com hesitação. Ela não falou nada bem do seu clubinho. Diana não conseguiu lidar com a situação. Era uma maluquinha que ficou muito irritada com sua iniciação. Não foi capaz de lidar com a captura. Tivemos de soltá-la. Foi a primeira vez que tivemos de parar no meio de uma iniciação. Mas não tivemos escolha. Ela teve um acesso de raiva. Achei que fosse ter uma convulsão. Nate gargalhou. Puta merda, foi uma confusão. Imagino. Fale-me do clube da captura. Era só um grupo de garotos maconheiros em busca de emoção. Estávamos nessa naquele tempo, um fetiche, alguns diriam. A gente não cansava de falar de sequestros e pessoas desaparecidas. Costumávamos conversar sobre todos os casos interessantes. Dissecávamos essa merda. Como o caso daquela garota que desapareceu nas Bahamas, lembra? 6 anos depois, todos ainda tentavam descobrir o que aconteceu com ela. Todos tinham uma teoria. Houve um programa especial na HBO sobre ela. Casey tinha uma cópia e assistimos ao documentário em uma das reuniões. Nós, do clube, tínhamos nossas próprias hipóteses e conversávamos sobre todas as coisas. Lívia concordou, tentando ocultar sua expressão de desagrado. Ainda leio a respeito disso o tempo todo, Nate revelou. É insano, sabe? Que alguém deseje roubar alguém. Não o carro, não o dinheiro. Na verdade, roubar a pessoa. Sim, o clube era tenebroso, mas o país inteiro também é. Quando alguém importante desaparece ou o caso é bastante interessante, todos têm o mesmo fetiche. O mundo inteiro, na realidade. Ninguém admite, mas é fato. No clube, ninguém criticava. Todos entendiam. Ele deu outra tragada e sorriu. Todos se escondem sob o disfarce da atenção ao noticiário e da tristeza pela vítima e sua família. Ótimo, fique triste, é normal, mas não finja que não sente curiosidade. Fale-me das iniciações.
Era a grande emoção do clube. Para entrar, você tinha de concordar em ser capturado. Era um barato para os dois lados. Também tivemos algumas capturas épicas. Deixe-me tentar entender. Vocês todos concordavam em sequestrar uns aos outros? Não, não era desse jeito. Ninguém concorda com algo assim. Não funcionaria. Não era algo que alguém esperava. Casey era o cara dos contatos que ficava online e encontrava os interessados em virar membros. Assim que Casey se convencia de que um novo possível membro estava pronto para o barato, o sequestro era feito. Ninguém nunca o viu chegar. Se alguém esperasse ser capturado, qual seria a graça? Se funcionasse, você precisaria ficar assustado, quero dizer, apavorado, como Diana Wells. Nate soltou fumaça no ar noturno. Ela não entendeu o espírito do clube. E Casey era o quê? O responsável pelo clube? Ele era o cara. Do que mais vocês falavam nas reuniões? De que outros casos? Porra, de muitos, alguns bem antigos, como dos anos 60, mas principalmente de casos atuais. Por exemplo, os casos locais ou de algum lugar próximo eram sempre um grande assunto. Vocês conversavam algumas vezes sobre o caso de Megan e Nicole Colt? Nate olhou para Lívia, com os cantos dos olhos ligeiramente enrugados, em sinal de suspeita. Jura que você não é policial? Juro. Você sabe quem são essas garotas, Megan e Nicole? Claro que sim. Sim? Nicole Colt era minha irmã. Sério? Sério. Casey e o clube falaram algumas vezes de Nicole ou Megan? Você quer dizer a respeito do desaparecimento delas? Não. Não? Por que não? O caso de Megan teve tanta visibilidade e, além disso, elas eram daqui. Um caso tão grande e tão próximo deveria ter empolgado vocês. Totalmente, fiquei fascinado. Ainda estou. Segui Megan online e assisti às suas entrevistas. Até li seu livro. Mas o clube não existe mais. Casey organizava tudo. Assim, quando ele sumiu, o clube acabou. Tentamos nos reunir algumas vezes. Costumávamos nos encontrar na antiga Coleman's, mas sem Casey não era a mesma coisa. Nate sorriu. Então, Nicole era sua irmã. Era, Lívia respondeu concordando. Nate deu outro sorriso torto. A captura dela foi uma das mais épicas do clube. Nicole quis que fosse sombria e suja. A maioria das pessoas não conseguia lidar com o que fizemos com Nicole. Ela adorou. Lívia engoliu em seco, empurrando o que estava tentando aflorar na garganta. Quer dizer que Nicole fazia parte do seu clube? Nate franziu a testa, como se todos soubessem disso. Não era só parte, mas tinha Casey nas mãos. O que quer que Nicole quisesse, ela conseguia. Lívia piscou. Não entendi. Nate terminou de fumar e jogou o cigarro na grama em dentes de leão e latas vazias de cerveja. Sendo sincero com você, Casey e Nicole estavam transando e dirigindo o clube, juntos. Do que quer que Casey ficasse afim, sua irmã também ficava. A coisa toda com Diana Wells deu errado porque Nicole levou muito longe e Casey consentiu. Ante essas palavras, Lívia recuou meio passo e se apoiou contra o corrimão oposto àquele em que Nate estava encostado. Ela tentou assumir uma expressão descontraída. Você já falou disso para a polícia? Nunca falei nada para a polícia. A polícia já falou com você? Porra, não. Tem certeza? Você não acha que eu saberia? Acredita em mim. Mas Nicole sumiu. Megan sumiu. O caso apareceu em todos os noticiários. Ao mesmo tempo, Casey não voltou mais para trabalhar. Você nunca parou para pensar que existia uma ligação? Nate deu de ombros. Com o sumiço de Nicole, imaginei que Casey caíra para fora para evitar alguma encrenca com a polícia. O namorado sempre é pressionado. Sabe o que quero dizer? Nate pegou outro cigarro e ofereceu o maço para Lívia. Não, obrigada. Quer dizer que esse clube não existe mais. Puf. Nate acendeu o isqueiro e pôs a chama na ponta de seu Marlboro. Sumiu, desse jeito. Soltou o dedo da rodinha do isqueiro, fazendo a chama morrer. Mas você ainda segue as histórias de garotas desaparecidas, não é? Está no meu sangue, ou sei lá como dizem. Você sabe. DNA. Certo, está no meu DNA. Não é culpa minha. É apenas parte de mim. Você tem um DNA doente, Sr. Terrence. Foi o que me disseram. Importa-se se eu voltar e fizer mais algumas perguntas, se algo mais aparecer sobre Casey?
Claro que não, fique à vontade. Descendo a escada, Lívia deixou a varanda. Casey está mesmo morto, doutora? Infelizmente sim, Lívia afirmou, olhando por sobre o ombro. Sinto muito por Nicole. Ela era uma garota muito legal. Lívia atravessou o gramado da frente da casa com uma imagem muito diferente de sua irmã se formando em sua mente. Aquela de Nicole levando livros de Harry Potter para sua cama desapareceu, substituída agora pela aura de uma jovem vestida de preto, desesperada por atenção e disposta a não medir esforços para consegui-la.